Quadro Edinho Entrevista, hoje com essa figura simpaticíssima, uma das divulgadoras de todos os eventos Cultura Pontes de Belo Horizonte, que é a minha querida amiga Virgínia. Seja bem-vinda, meu anjo. Obrigada pelo convite. Já estava querendo isso há muito tempo, mas a sua vida, eu sei que essa correria, está sempre evento, famoso é um até problema. Parece. Até parece. Quase um mês para dar conta de fazer essa moça sentar aqui do meu ladinho. Mas seja bem-vindo, querida. Obrigada, demais. Para quem não sabe, a Virgínia, ela é blogueira hoje, de um blog sensacional que eu aconselho a quem não conhece, eu acho difícil quem de BH que não conheça, que é o Dicas BH. BH Dicas. Tá? Me conta uma coisa, um passarinho me contou que você era psicóloga. Sim. Como foi essa loucura de largar, chutar o balde, assim, não vou mexer mais com doido, com doente mental, não vou, cansei. E foi virar blogueira? Não, então, eu trabalhei com saúde mental 8 anos. Então, eu trabalhei aqui em BH e trabalhei em Mariana, no CAPS. Trabalhei em Vespasiano também, era uma coisa. E aí, o que aconteceu? Eu era apaixonada com saúde mental, assim, eu amava, eu não me enxergava fazendo outra coisa que não seja, trabalhar com psicologia no CAPS. Era um serviço de urgência para atender os pacientes de saúde mental. E aí, assim, eu amava. Só que como era em Mariana, eu ia e voltava, eu não dormia lá. E por falar em saúde mental, você não quer tratar de um doido aqui, não? Sabe por quê? Eu tô com uma cerveja fantástica para servir. Verdade. Para servir para uma pessoa sensacional. E o doido aqui ficou tão entusiasmado que esqueceu. Vou te presentear hoje, que é um dos nossos amigos e parceiros, que é a Anton Bia, do nosso amigo Flávio Reis, do Fábio e do Gustavo. Nós vamos degustar uma Vitbier, que agora que vai chegar aí, horário de verão. É verdade, uma cerveja, calor, né? É calor, é uma cerveja bem refrescante, né? O teor alcoólico dela 4,9, quer dizer, é uma cerveja bem suave, né? Que dá para ser degustada com parcimônia e bem refrescante para esse verão que se aproxima aí. Quer dizer, a primavera, né? Mas aí já começa aquele calorão doido que eu acho que esse ano vai ser muito maluco. Desculpa, cheers, seja bem-vinda. Mas como eu te cortei... Muito boa. Boa. Tem aquele gostinho do limão, né? Aquelas ervas. Leve. Leve, bem suave a cerveja. Mas aí, você... Não, aí eu ia e voltava. Eu ficava... eu trabalhava 3 vezes por semana lá em Mariana. E voltava todos os dias? E voltava todos os dias, E aí, assim, os primeiros anos, tranquilo. E aí, eis que chegou um dia, eu quase morri na estrada. Acidente. Assim, eu tava indo para trabalhar, eu acordava muito cedo. E aí, um ônibus me fechou. Gente, é muito perigoso. E além de ônibus, ali tem aqueles caminhões de minério naquela descida ali de Itabirito. E era uma época que tava fazendo aquele negócio do gás no chão, sabe? Sei, aquela perfuração. Fizeram a bagunça, tem um buraco aberto aqui, tem 22 dias. E aí tinha uns cascalhos lá, assim. E aí o ônibus passou, me fechou. Foi assim. E que você pisou no freio? No que eu pisei no freio. Aí ele me arredou, assim, pro acostamento. Tinha um tanto de cascalho, de terra e tudo. Meu carro rodou. Edinho, meu carro... meu carro virou na pista e eu fiquei, assim, não passava um fio de cabelo entre meu carro e o caminhão. Foi assim, o moço parou, freou, eu quase morri, assim, porque se tivesse ia ser uma batida de frente. Assim. Nossa. Aí eu fiquei desesperada, eu falei, não dá mais pra fazer essas loucuras de ficar indo e vindo. E aí, a pessoa acha que é perto daqui a Mariana. 1 quilômetro é perto. Em quilometragem é bem próximo, mas só que a estrada... Assim, sempre, né? Para 3 vezes na semana, você pensa. É cansativo. Aí você chutou o balde. Não, assim, aí eu era contratada, né? Eu não era concursada.
E aí, todo ano, quem conhece Mariana sabe que lá a política é meio difícil, assim. Conheço bem aquela cidade. Trabalhei lá com Não. alguns, lá na prefeitura, dando pela consultoria. prefeitura. Então, assim, era assim, já teve meses, assim, de um mês trocar de prefeito umas 6 vezes, assim. Foi até pouco. Aí foi pouco. E aí, assim, aí no final do ano, ia trocar de prefeito e tal, aquela confusão. Aí a minha chefe falou assim, agora tem que ver se vai renovar e tal, você fica esperando e tal. Eu falei assim, quer saber? Não renova. Tchau. Aí eu falei, não dá e tal, já tô, tipo, muito cansada. Já tinha, acho que 6 anos que eu trabalhava lá. Eu falei assim, tá bom. E aí eu voltei. Aí eu fiquei só aqui em BH, aí, né, sem trabalhar. Procurando emprego. Procurando emprego. Tá até fácil de achar emprego. Super. E aí, assim, aí o meu marido é arquiteto. Aí eu falei assim, quer saber? Vamos fazer o seguinte. Ele paga estagiária. Deixa. Aí eu falei assim, eu vou fazer um curso de AutoCAD. E aí a gente economiza. Você não precisa pagar estagiária, eu faço esse trabalho de estagiária pra Seu você. marido é o vulgar Hugo. E qual que é a empresa dele? É Hugo Sazeli Arquitetura. Não, E você é aí, arquiteto. Vai ter que divulgar o maridão. Só porque você não trabalha mais com ele, você tá agora chutando a mão que te deu dinheiro naquela época. É verdade. E aí eu fiz um curso de AutoCAD, gente, vocação é um negócio que, assim, você tem que ter mesmo, porque vocês tinham que ver eu fazendo as maquetinhas lá, não entendo nada. Eu nem sei como que eu passei nesse curso aí que eu fiz. E aí fiz o curso, falei, vou te ajudar. Só que aí, eu ainda procurando coisas na psicologia e tudo, lá trabalhando com ele, aí eu falei, quer saber? A gente estava procurando blogs e coisas pesquisando sobre uma cidade que a gente ia viajar, que era Nova York. E aí eu tinha visto alguns blogs de pessoas que moravam lá em Nova York e que davam umas dicas assim diferentes, entendeu? Não é aquele costume, Não vai era lá no aquilo, Rockefeller Center. Eram umas coisas diferentes. E aí, assim, eu lá, a gente ia viajar, eu fiquei pensando assim, falei, não, quer saber? Eu vou começar a dividir os lugares que eu amo BH. Então, assim, eu vou começar a dividir os lugares que eu gosto, que eu vou, que eu acho interessante, para as pessoas, vou compartilhar, assim. Aí, criei um Instagram. Isso foi em 2014. 2014, 3 anos já nessa batalha. E aí, eu criei um Instagram e comecei a colocar, assim, despretensiosamente. Eu ia, assim, numa pizzaria, achava legal, aí eu colocava, assim, a minha opinião sobre o lugar e as informações que eu achava que era útil, assim, tipo, horário de funcionamento, preço bom, comida compatível, né? Não é aquela nada explorador. Eu coloco ainda, se é fácil de estacionar, porque eu sempre fico assim. Não coloque mais isso. Não pode. Não pode. Você está induzindo o povo não a ir pode. beber. Não pode. Mas aí quando é uma coisa assim, né? Porque, você vai num teatro, você pode estacionar. Mas no boteco? No boteco, não. Aí eu sempre coloco em boteco, festa. Não, né? Vai de aplicativo de transporte. Brincando. Tem os doidos que vão mesmo. Não mas eu tento sempre colocar mesmo. Até porque eu não vou também. Pois é. Assim, Você sempre vai vou de daqueles aplicativos. E aí, assim, eu comecei a colocar, e aí as pessoas começaram a acompanhar, assim, tipo... Então, tudo começou com Instagram. Hoje eu sei que você Instagram, tem o blog, que é bhdicas.com.br, que só .com, que nós vamos colocar todos aqui durante a entrevista, as legendas. Snapchat... Twitter tá Facebook, morrendo, né? Acho que ele só esqueceu de cair na cova. Eu acho, porque, nossa, eu fico lá pelejando, eu falo, não, hoje não dá nada. Eu vou acordar e vou me dedicar ao Twitter, gente. Não tem jeito. Mas aí tem a página do Face, né? Página Vamos colocar. do Face. E eu tenho uma coluna no eu tô hospedada no portal Uai, né? Então sempre aparece lá que eu Aí vejo. os posts que eu faço, aí eles publicam lá na capa. Né? E me conta uma coisa, essa loucura de se enveredar para abraçar e dar dicas de uma cidade igual é Belo Horizonte, é complicado. Não, é complicadíssimo. Então você deve ter alguns colaboradores, né? Eu tenho, assim, na verdade, o que acontece? Eu
eu amo BH, eu moro aqui sempre, desde que eu nasci. E assim, e aí as coisas foram crescendo e eu fui vendo que tem alguns assuntos que são muito específicos e que eu acho que outras pessoas estão mais capacitadas para falar, né? Então, por exemplo, casamento, tem a Bel, que fala do Casando em BH, que ela é uma blogueira, né? Assim, é o maior blog de casamento do Brasil, eu acho. E aí tem o Nenel, tem o Nenel do Baixa Gastronomia. E, assim, são 11 colunistas. Então, tem todos os assuntos, assim. Tem o Cozinhe Pra Ela, que fala sobre receita. Tem meu marido, que fala de arquitetura, né, decoração. Agora você está explorando ele, né? Agora o jogo mudou, não é mesmo? Pouquinho. Até você falando, eu acesso o seu blog de vez em quando. Inclusive, eu vi uma matéria do nosso amigo Nenel Neto, do Baixa Gastronomia, que eu achei interessantíssimo, mas eu não gravei o endereço, que é um restaurantezinho chinês. Lá na frente do Oiapoque, Lá na frente do Oiapoque. As fotos são do caralho. Ele sabe tiraram. Assim? O lugarzinho, comidinha caseira, os caras quase não falam português, né? Direito é um ou outro lá só que fala. Achei sensacional. Não, esse post, assim, foi um sucesso, porque o Nenel, a coluna dele chama Lado B. E aí, ele tem um blog que chama Baixa Gastronomia. Quem não acompanhar, né? Edinho, pode fazer um merchan aqui pro Claro, o Nenel é de casa, o Nenel é da nossa casa. Então, e o blog dele é super legal, é o Instagram, porque acho que o blog ele tem página lá no Facebook também. Tem página, a página dele Baixa bomba. Gastronomia, só procurar lá. E aí, ele vai descobrindo esses lugares, assim, entendeu? E aí, esse lugar é na frente do Oiapoque. É um chinês, e aí parece que as pessoas não falam português. Parece que tem um lá só que fala menomale, sabe? Na hora que ele me mandou aquelas fotos, gente, eu falei, Nenel, você tem certeza que vai ser? E você viu o tanto de comentário que tem lá, Não, inclusive de amigos meus que já foram lá e já voltaram lá, inclusive. Falou que a comida caseira, muito boa. Que é uma delícia, né? E assim, o preço super acessível. Então, assim, o bacana do BH Dicas é isso, gente, que você acaba descobrindo fatos de Belo Horizonte, não é só aquela mesmice aquele de percurso, Belo Horizonte, né? vamos ali. Claro que você fala também dos lugares mais chiques, você é convidada para ir em vários eventos, em vários restaurantes, em várias boates. Tem que falar, mas eu acho bacana esse negócio de ter colocado o Nenel, justamente porque, por ver esse lado B da gastronomia e dos botecos de Belo Horizonte. E outro que eu vi lá interessante, porque a gente está falando aqui de Belo Horizonte, do BH Dicas, mas lá tem um colunista que faz o BH Dicas pelo Mundo. Pelo mundo. Ele escreve sobre viagens, né? E aí, agora, por exemplo, ele está compartilhando o plano de viagem dele para Disney, que ele nunca foi. E aí ele tá dividindo com a gente, assim, como que tá o planejamento. Então, assim, tudo que ele pesquisou, quantos dias para ficar, quanto que custa, porque ele tem um filhinho pequeno também, então ele fala muito de viagem com família. Então, assim... E aí, junto a isso também, eu chamo algumas pessoas também para contribuir. Assim, ele escreve todo mês, né? Mas, assim, aí de vez em quando algumas pessoas também, parceiros do blog e tal. Eu vou te pôr em contato depois com uma amiga minha que mora na Europa, filha de uma grande amiga minha, a Isabela, filha da Yara e do Ivanildo, que ela tem até escreve um blog aqui, que é Brasileiras pelo Mundo. De repente você pegar algumas coisas dela lá, que é muito interessante. Não, me passa. E hoje eu me deparei com a coluna Comportamento. Chamou a atenção a hora que eu entrei no blog. Já estava lá, que assim, ansiedade. Você consegue conviver com isso? Acho que é da Bruna Godoy, né? Isso, a psicóloga. Aí, a psicóloga, né? Isso. Eu vou ter que ir nela. No que eu sei, não pode, que você é minha amiga, você já fudeu tudo. Fala pra ela que só tem uma coisa errada naquela matéria dela. O quê? Que não é toque. Não? Não pode ser toque. Quem tem transtorno obsessivo compulsivo não chama de toque. É o quê? Cote. Porque as letrinhas têm que estar em ordem alfabética. Você vê as atrapalhadas ali, tudo misturado, isso me irrita profundamente. Você tem toque, então? Cote. Cote. Você tem? Eu tenho cote. Você tem? Mas toma remédio, não? Não.
Ah, então Tomava tá uns de vez em leve. quando aí. Não, Não, então tomava, mas o meu amigo que é psiquiatra, ele tá preferindo me Ah. internar. Não, É mais sério. O problema é bem mais sério que isso. E tem brincadeira, gente, mas ó, o blog dela é muito interessante. Tem várias colunas, tem de receitas. tem. Tem o Dicas de Ouro, que eu achei interessante, É, né? Que aquelas seriam os eventos mais. Na verdade, o Que é até Dica- patrocinado pelo Ouro Minas. Ele É, pode falar Ouro- aqui. é, Aqui não tem pode? pode. Tem que te ajudar, porque- porque senão o Ouro Minas para, Ouro né? Minas, amo Vai. vocês. Vai, claro, assim ele ajuda. Não, aqui, assim, o dia que o Ouro Minas me procurou foi, assim, um dos dias mais felizes. Porque eu falei assim, e eles me procuraram, assim, eles fizeram lá a proposta e tal, e aí, quando eu falei assim, não, mas vocês querem que eu escreva o quê? Aí eles falaram assim pra mim, pode escrever o que você escreve mesmo, que tá ótimo pra Pois gente. é, ué, Aí eu falei, nossa, eles, tipo, gostam mesmo de mim, assim, do meu trabalho. Então, assim, eu escrevo dicas de ouro lá pro pessoal que tá hospedado lá já. Quem dera se todo empresário que está em Belo Horizonte tivesse a capacidade de entender e perceber que só a gente valorizando, quem está aqui em Belo Horizonte, falando da gente, e expondo a gente, não só para BH e para Minas Gerais, para o Brasil inteiro, vários outros colegas nossos Sim. né, estariam numa situação de divulgação muito maior e essas pessoas ganhando o retorno de ser divulgado seu nome. Porque a hora que eu bati lá, Dicas de Ouro, traço Ouro Minas Hotel, eu fiquei felicíssimo de saber que eles estão apoiando um projeto tão bacana igualzinho esse seu. Não, também, obrigada. Tá? Querida, Obrigada. Felizmente nosso tempo está acabando. Ah, que pena. Eu queria que você fizesse um encerramento fazendo uma análise de toda essa vida sua, dizendo para o pessoal, aqueles que não te conhecem, que alguém que seja dono de boate, bares, restaurante, funerária, qualquer coisa, se quiser, cemitério, hotéis, aí ó, tá vendo? O Ouro Minas deu um pulo no Sei Estudo, esse pessoal que está aqui em Belo Horizonte, ó, ganhou a Virgínia do... Acabou, né? Você não larga eles e provavelmente eles não largam você, né? Então, como é que foi isso? E assim, precisando da gente aqui, do canal do Bar do Edinho, venha pra, tiver novidade, tiver algum evento que você queira divulgar com a gente, manda, a gente posta lá nas nossas redes Já sociais. me emprestou aqui outro dia, Edinho, pra fazer uma filmagem com o Nenel, foi Não, mara. aquilo foi um prazer, receber vocês aquele dia aqui, pra mim foi um prazer em começar, principalmente porque você sabe que naquele dia que eu conheci o Nenel pessoalmente. Foi? Era só virtual? Só virtual, a gente era amigo só de redes sociais, de Facebook e Instagram. Conversava, trocava lá algumas ideias, mas eu nunca sabia que ele era o Nenel, porque a figura dele é inconfundível pelas fotos, né? Mas nunca tinha visto. E você me proporcionou esse momento bacana de conhecer pessoalmente uma figuraça que é o Nenel Neto. Não, foi ótimo, então. Tá? Tá. Não, eu acho, assim, o meu convite, assim, é para as pessoas que moram em BH, gostarem mais da cidade, assim, porque eu escuto muita gente falando assim, BH não tem nada pra fazer. Não tem porque me procura. Sabe, assim, BH é chato. Gente, passou essa época. Se ela já existiu, ela, não sei, ela não é mais a realidade, assim. Então, a minha ideia com o BH Dicas é dividir as minhas experiências na cidade e levar e promover Belo Horizonte, assim, para o máximo de pessoas que eu conseguir. Então, assim, se alguém lá no Japão, imagina. Mas não, é claro, Uai, vamos sonhar alto. A gente depois da Copa do Mundo, a gente ter sido sede, o nome de Belo Horizonte foi divulgado para o mundo inteiro. Isso não tem como. Então a pessoa às vezes chega, e por isso que eu acho importante a gente estar divulgando, vocês divulgarem para os seus amigos, para suas redes sociais, porque isso é o mais importante. Porque entra lá e vai direto lá no lado B, porque eu tô curioso, eu vou ter que ir lá naquela cozinha, nesse restaurante chinês. Vamos marcar todo mundo com o Nenel também, o Nenel vai junto, a gente filma. Filma e fazer um itinerante lá, fazer uma experiência de BH Dicas com baixa gastronomia e Badedinho entrevista, todo mundo lá. Vamos. Combinado. Fechou, então, fechou. Combinado. Gente, foi um prazer enorme, essa figura linda, carismática, bonita, simpaticíssima. E a maior dica do Bar do Edinho Entrevista pode dar para vocês é acessem, curtam, assinem o feed de notícias e divulguem para que esse projeto dessa menina de 3 anos
continue tendo esse sucesso enorme que ele tem feito. Ai, obrigada. BH Dicas na cabeça. Semana que vem tem mais. Valeu, gente.